Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gustavo Sack e nós estamos trazendo hoje o 12º vídeo do curso de LangChain para iniciantes. Eu estou aqui para te ajudar a entender um pouquinho mais sobre o LangChain, este incrível framework para criar automações que trabalham com inteligência artificial. No vídeo de hoje nós vamos trazer um pouquinho mais do conceito de como funciona o RAG. RAG, na verdade, é um sistema que, em inglês, é denominado de Retrieval Augment Generation, ou, no bom e velho português, geração aumentada via recuperação de informação. O conceito básico nós vamos ver no vídeo de hoje. Em resumo, o RAG ele tem a função de contextualizar o LLM para que o nosso modelo de inteligência artificial se baseie em algum contexto que é entregue para ele. Nas próximas aulas, nós construiremos do zero um sistema RAG. Então, pessoal, se você está gostando dos vídeos até aqui, eu te peço, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Agora que eu já disse tudo, vamos para o nosso 12º vídeo do curso de LangChain e vamos aprender um pouquinho mais dos conceitos por trás dessa fabulosa técnica que é o RAG. Vamos lá então conhecer um pouquinho mais do conceito de como funciona um sistema RAG. Na aula de hoje nós vamos ver o conceito. Nas próximas aulas eu vou gravar vídeos onde nós vamos aprender como desenvolver na prática esse tipo de sistema. Eu queria começar aqui, pessoal, demonstrando um exemplo de como funciona o RAG e vai ficar bem claro qual é a sua importância. Então vamos lá. Exemplo, imagine que você esteja conversando com um assistente virtual e você pergunta: qual é a capital da Islândia? Se o assistente não tiver acesso às informações externas, ele pode inventar algo, como por exemplo, a capital da Islândia é Aurora. Aqui, claramente ele alucinou, porque ele não tinha como saber a resposta correta e chutou uma capital qualquer. Agora imagine que o assistente ele tem acesso a um livro de geografia e antes de responder, ele vai até o livro e consulta qual é a capital e responde: a capital da Islândia é Reykjavik. Aqui o assistente usou o livro para buscar informações e deu a resposta correta com base num contexto, o que encontrou. Isso é RAG. É uma forma de melhorar a resposta de um modelo de IA combinando duas etapas. Primeiro, buscando informações de uma base externa, que é o Retrieval, usando um documento como base de dados, e ao utilizar essa informação, ao conhecer essa informação, ele, no caso, o modelo de IA, possa responder se baseando neste contexto recuperado, que é o Generation. Por isso que você tem um sistema de geração aumentada via recuperação de informação. Legal? Então, por meio desse exemplo, a gente já consegue tirar alguns conceitos dos benefícios de RAG. E agora eu queria apresentar o nosso board como padrão para explicar para você como que é RAG. Então, RAG eu coloquei aqui, que é uma geração aumentada via recuperação. E para que este sistema ele é usado? Primeiro, para entregar um contexto novo ao modelo. E entende-se como novo tudo que você tem como objetivo é entregar informação para que ele conheça. Então, seja informações novas que vão além da data de corte de treinamento, certo? Então, isso aqui é uma maneira de você entregar informações que vão além da data corte de treinamento do modelo. Além disso, o modelo de LLM ele não são treinados em informações privadas. Por isso, se você tem uma empresa e deseja que o LLM conheça as informações da sua empresa, você precisa entregar estas informações para eles. E dados externos. Qualquer dado que você deseja que o LLM conheça, você pode colocar ele como contexto usando um sistema RAG. Qual é o benefício? Ele evita alucinações do modelo. Por quê? Um modelo, ele sempre tem como objetivo fazer uma geração de texto. Esse texto, ele entrega com tanta confiança que pode não ser a informação correta. Então, para que você oriente ele a responder as informações corretas ou responder que não sabe quando ele não conhece informação, você estará evitando alucinações por meio de RAG. Então, RAG você vai capturar as informações, entregar para ele e a partir daí ele vai saber responder, evitando alucinações. O RAG é mais barato que um Fine Tuning. Fine Tuning é um processo de ajuste de um modelo pré-treinado
e diminui os custos com tokens de entrada. Por que eu digo isso? Lembra do nosso último vídeo, onde a gente colocou no prompt todas as perguntas e respostas de um FAQ da academia. Usando o RAG, você não precisaria criar aquele prompt gigantesco. Você poderia criar uma base de dados com as informações e a partir daí você somente recupera as informações necessárias para responder a pergunta do usuário. Por isso você diminui os custos com tokens de entrada, evitando criar muitas informações desnecessárias no prompt. Porque também informações desnecessárias não é útil, porque o modelo pode se confundir e também o LLM tem um contexto limitado. Certo, pessoal? Esse é o conceito básico e agora vamos entender como que é o fluxo geral de um RAG. Um sistema RAG ele é separado em duas partes que eu vou mostrar aqui para você. A primeira parte ela é executada apenas uma vez, que é o processo de indexação de informação. Você vai construir um banco, que no caso é um banco vetorial, para armazenar as suas informações textuais. Como que começa esse primeiro processo? Primeiro passo, você precisa de um documento, seja ele um PDF, um arquivo texto, você precisa ter a sua informação. A partir deste documento, que no nosso caso é uma representação aqui por um PDF, você tem o texto por completo. Você precisa, como primeira ação, realizar uma quebra dessas informações textuais. Então você cria os famosos chunks, certo? Então os chunks, ele é uma quebra do texto original utilizando alguma determinada estratégia. Você pode quebrar o texto de forma semântica, ou você pode quebrar o texto utilizando a quebras por parágrafo, ou frases, ou tamanhos de tokens fixos. Então você precisa quebrar um texto original em alguns pedaços. Ah, Gustavo, mas por que eu não posso utilizar todo o meu documento? Porque nós vamos realizar num segundo passo a transformação desse texto em uma representação numérica. E para isso nós utilizamos um modelo chamado modelo de embedding. O modelo de embedding ele tem como função, e eu já estou me adiantando aqui, né? O modelo de embed tem como função capturar as nuances das frases, ou seja, olhando as palavras, quais categorias elas pertencem, qual semântica dessas palavras, e a partir daí ele consegue representar uma determinada frase em uma formatação numérica, um vetor numérico. Agora imagine que eu tenho um texto gigante e um texto pequenininho. Eu consigo capturar muito mais informação de um texto pequenininho do que de um texto gigante. Por isso que nós não utilizamos o documento completo para fazer um processo de embedding. Então, primeiro passo, a partir de um documento original, eu crio pedaços de N chunks com tamanho X de token. Esses tokens precisam passar por um modelo de embedding que vai fazer essa conversão textual em um formato de vetor numérico. Esse vetor numérico capturou desses chunks, desses pedaços de texto, algumas informações que o fez representar em um determinado vetor numérico. Ou seja, meus pedaços agora estão sendo representados por um determinado vetor com uma dimensão X, que aí depende do modelo de embedding, e esses vetores numéricos precisam ser armazenados em um banco. No nosso caso, nós precisamos utilizar um banco de dados vetorial, que é o nosso terceiro passo, que é o passo de indexação. Então, um banco vetorial ele tem a capacidade de armazenar esses vetores de grande dimensão para que nós possamos utilizar em algum processo de cálculo de similaridade, certo? Então, um banco vetorial é aquele que vai armazenar os nossos chunks na formatação de vetor numérico para ser utilizado dentro de um processo de RAG, tá? Então, este é o processo que é executado uma vez. Agora, um processo que é executado a cada iteração, ou seja, realmente como que é o RAG na prática. Imagine, então, que o usuário faça uma pergunta. E para essa pergunta eu quero buscar um contexto para que eu possa responder e o modelo não alucinar. E eu tenho aquele banco que nós criamos aqui com as informações dos documentos originais, só que em representação de vetores numéricos. Para que eu possa calcular a distância entre a pergunta do usuário, ou seja, calcular quão próximo é a entrada do usuário com aquele conjunto de vetores, eu preciso primeiramente converter a entrada do usuário em um vetor numérico. Então, o primeiro processo de RAG consiste em capturar a pergunta do usuário, enviar ela para um modelo de embedding
e converter essa pergunta em um vetor numérico, ou seja, em um embedding. Uma vez que eu tenho um vetor numérico em um conjunto de vetores numéricos, eu consigo realizar cálculos matemáticos. E é aí que eu consigo buscar as informações mais similares à pergunta do usuário que estão lá dentro do meu banco de dados vetorial que a gente construiu lá no começo. E como que é feito esse processo? Utilizando um sistema de retriever. Esse sistema aqui, ele tem como input a conexão com um banco de dados vetorial e um embedding como entrada. Utilizando essas duas informações, ele realiza alguns cálculos de similaridade e retorna quais são os vetores, as informações que são mais próximas daquela entrada de usuário. E como que ele faz este cálculo? Bom, eu coloquei aqui um plano, né, um plano cartesiano em 3D, na verdade, representando como que funcionaria este cálculo, como que ele descobre que uma informação é mais próxima daquela entrada que você entrega para um sistema de retriever. Bom, imagine que no nosso banco tem duas informações. O Brasil é o maior continente da América do Sul e a rainha gosta de cavalos pretos. Essas são as duas informações que estão lá dentro do meu banco. E eles estão posicionados nessas duas regiões do meu espaço. E a minha entrada é: o rei gosta de cavalos brancos. Para que eu possa descobrir quais são os pontos que estão mais próximos desta representação numérica aqui, que é o rei gosta de cavalos brancos, eu preciso calcular a distância dos elementos até este ponto aqui, que é o meu ponto de entrada. Então eu tenho que o Brasil é o maior continente da América do Sul, eu tenho uma distância y até esse ponto azul. E a rainha gosta de cavalos pretos, uma distância x, sendo que y é maior que x. Como a distância de x é muito menor que a distância de y, eu tenho que a frase a rainha gosta de cavalos pretos é muito mais similar, é muito mais próxima no espaço desta frase aqui, que é o rei gosta de cavalos brancos. Por quê? Existem palavras que o modelo de embedding capturou, né, em determinadas categorias que fez com que as duas tivessem localizações no espaço que são muito mais próximas uma das outras. Então, este é o processo de cálculo de similaridade. Então, eu vou buscar informações que são próximas de uma determinada entrada. Então, é assim que, usando um conjunto de vetores que estão lá dentro do banco, mais uma pergunta do usuário, eu consigo recuperar quais são os vetores que são mais próximos da minha pergunta para que eu possa responder com base nesse tipo de contexto. Então, esse é o processo que o retriever faz. Então, uma vez que eu tenho a pergunta do usuário, eu retorno alguns chunks, ou seja, eu recupero chunks que são mais similares. E uma vez que eu tenho esses chunks, eu tenho quais são os pedacinhos de textos que vão me ajudar a responder esta pergunta, eu consigo construir o meu prompt antes de mandar para o LLM. Então, o meu prompt ele é formado agora pela pergunta textual do usuário e pelos chunks textuais que são recuperados lá dentro do banco, porque o banco, além de ter o vetor numérico, ele também tem a correspondência textual daquela informação. Então, eu consigo obter também a informação textual de cada chunk. Então, eu formato: responda com base no contexto. Se não souber, diga que não sabe. Contexto: chunk 1, chunk 2. Pergunta do usuário, pergunta. Formatando este prompt, eu envio para o LLM e o LLM me entrega a resposta. Então, basicamente, este é o sistema de RAG, certo, pessoal? Então, eu queria deixar aqui como que é um resumo do processo de recuperação de informação e quais são os benefícios desse processo. Porque você entrega informações ao LLM baseado em cálculos de similaridade e faz com que o prompt de entrada do LLM seja a pergunta, um contexto adicional para que ele possa se basear nesse contexto. Tá, pessoal? Então, em resumo, primeira etapa é pegar o meu documento original, quebrar em pedaços, converter esses pedaços de texto para número e armazenar isso num banco vetorial. Uma vez que eu tenho o meu banco vetorial, um usuário que faz uma determinada pergunta, eu pego a pergunta do usuário, converto usando o mesmo modelo de embedding, envio para um retriever que vai se conectar ao meu banco de dados vetorial e retornar quais são os chunks mais próximos, quais são os pedaços textuais mais similares à minha entrada, que é a pergunta do usuário, utilizando, né, este conceito que eu apresentei aqui embaixo. Uma vez que eu tenho os chunks que são mais similares, formato um prompt.
formatando um prompt, envio para o LLM e o LLM responde. Este é o processo completo que eu gostaria que vocês entendessem. E nas próximas aulas eu vou gravar tutoriais para cada etapa desse processo. O processo de splitting, que é a criação dos chunks, o processo de embedding e indexação, o processo de recuperação de informação e a geração, e aí a gente vai construir uma linha de produção que contém o RAG integrado ao nosso sistema de inteligência artificial. Então é isso, pessoal, que eu gostaria de apresentar para vocês. É um conceito bem simples, tem muita informação na internet que te ajudará a entender mais profundamente como que é um RAG. Caso vocês tenham dúvida, mande para mim, deixe um comentário. Caso vocês estejam gostando do vídeo, eu peço agora que você curte, compartilhe com quem queira entender um pouquinho mais de como funciona o RAG. E se inscreva no canal. E eu te espero na próxima aula, onde nós vamos ver a parte prática do RAG. É isso que eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau.